Fala galera, aqui é o Magno e nesse segundo vídeo, falando sobre assessments, eu vou cobrir aquele SOC que já está num nível um pouco mais avançado, nível 2, com prática um pouquinho mais avançada, né? Acho que o primeiro passo para quem está no nível 2 é começar a cobrir um escopo um pouco maior de técnicas. Enquanto que no nível 1 a gente fala de escolher pontualmente as técnicas, né? Poucas técnicas, aqui já dá para quem tem mais recurso, tem mais pessoas, já dá para ampliar um pouquinho o escopo, né? Pegar um conjunto de técnicas um pouco maior para fazer uma avaliação mais completa. Isso é uma coisa bastante comum para quem está nesse nível. Uma segunda coisa que o próprio Andy sugere aqui no post dele é que você passe a medir qual que é o nível de confiança que você tem nas suas lógicas de detecção. E isso é interessante, porque imagina assim, eu tenho uma técnica qualquer e eu tenho a minha lógica de detecção para detectar aquela técnica. Legal. Então isso significa que do ponto de vista de assessment, eu tô bem, porque eu já consigo, tenho os dados, eu já tenho a regra, eu já sou alertado quando aquilo acontece, então eu estou numa situação boa. Agora, nem toda lógica de detecção você tem uma confiança alta. O que é a confiança, né? É de que se acontecer, se aquela técnica for executada, a sua regra vai gerar o alerta. Para aquelas técnicas que têm muitas variantes, é comum que você tenha uma detecção que vai te alertar na variante 1, mas talvez não te alerte na variante 2. Se você já está começando a expandir um pouco mais o escopo e o assessment está sendo feito de forma mais profissional, você pode avaliar isso. Fala, olha, cara, eu quero saber qual é o nível de confiança de que se essa técnica for executada, a minha detecção vai acontecer. E você pode comparar isso olhando a quantidade de variantes, quantidade de opções de execução daquela técnica. Esse é um bom caso para você já que está no nível um pouco mais alto, né? Um outro ponto que é interessante que ele fala aqui no post dele é de você você mudar o foco, não focar na técnica, mas focar na ferramenta, porque quando você já está no nível um pouquinho mais alto, é comum que você já tenha uma solução de CIEM, talvez tenha uma solução de EDR, talvez tenha uma solução de NDR, talvez tenha proteção de workload, enfim, tem controles de segurança. Então o que você pode fazer, ao invés de você olhar para a técnica, você olha para a ferramenta e fala, legal, o que essa ferramenta me provê de cobertura para as técnicas? Então, e esse é um escopo um pouco diferente, porque, primeiro, nem todos os fabricantes disponibilizam essa informação, então talvez você tenha que entender melhor o que a ferramenta faz, como ela faz, né? Como que ela faz a detecção e como que ela te alerta daquela ocorrência, e se ela cobre as técnicas. Então passa por um trabalho mais minucioso, só que ao invés de você olhar para a matriz, você está olhando para as ferramentas que você tem no ambiente. E qual que é o objetivo? É você primeiro ver overlap, né? Então é comum, por exemplo, eu falo bastante com os clientes, eles me perguntam, poxa Magno, eu tenho uma solução de EDR, aonde que está o overlap com uma solução de NDR? Que é basicamente o mesmo negócio, mas olhando para a rede. Existem overlaps, então você tem que ter essa visão se vale a pena você manter as duas ferramentas ou não, né? Em geral vale, mas é bom você saber o porquê que vale para você poder defender isso também. Vai ter caso que você vai fazer essa avaliação e você vai perceber que uma ferramenta que você tem talvez cubra muitas técnicas, então o retorno de segurança que ela traz para você é muito grande e talvez tenha ferramentas que não te cubra quase nenhuma técnica. E você eventualmente está gastando dinheiro investindo naquela ferramenta sem ter o retorno dela. Então aí cabe fazer uma avaliação se eu estou usando a ferramenta da forma certa, da melhor forma, né? Então, o assessment olhando para esse lado da ferramenta aqui, ele traz um retorno diferente do que você olhar direto para a técnica. Às vezes você olha para a técnica e fala, nossa, eu tenho um gap, preciso de mais uma ferramenta. Não necessariamente. Se eu tiver um gap, eu posso ver no meu conjunto de ferramentas se eu não conseguiria aprimorar para fazer a detecção ou mitigação. Então, esse é um caso interessante para quem está nesse nível 2, né? E aqui entra também a opção de você começar a usar o resultado do assessment para fazer testes de verdade. Esse é um ponto importante, né? Quando a gente está falando de fazer o assessment, não é o teste, não é um exercício de Red Team. Eu não vou pegar e executar o teste lá e executar uma campanha, não é isso. São focos diferentes, né? Pode ser que eu use o resultado do assessment e alimente um processo que vai fazer o teste, as pessoas que vão executar essa campanha lá e esses testes, mas não é no assessment que a gente faz isso. A ideia do assessment não é medir a eficácia. A ideia do assessment é criar uma visão. Cara, eu quero saber se eu tenho ou não, porque aí eu posso direcionar o meu esforço. Se eu quiser saber a eficácia, eu tenho que testar, e testar é outro foco, é outro caso de uso, é outra ideia. Acho que para quem está no nível 2,
já é um trabalhão. Fazer assessment para um escopo mais amplo, imagina você pegar, sei lá, de cada tática você pegar 5, 10 técnicas, cara, você já vai ter um assessment enorme para fazer. Você vai ter que já gastar muitas horas junto com o time de Blue Team para entender o que tem, né? E se você fizer esse outro foco olhando para as ferramentas também, porque você vai ter que estudar as ferramentas, ou a pessoa que administra a ferramenta vai ter que buscar as informações com o seu fornecedor, né? Ou na internet, se for uma ferramenta open source, né? Acho que para quem está no nível 2 é um bom caminho. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o último vídeo dessa parte de assessments, que é para o SOC que já está no nível mais avançado, no nível 3. Beleza? Fica ligado aí, próximo vídeo já vai na sequência. Valeu!